Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 21 de agosto de 2010, sábado. O verbete é o 1667. Ele tem 4 páginas, 32 logias e 9 máximos. O tema é holopensene polivalente. Isso está dentro da especialidade holopensenologia. Definição. O holopensene polivalente é o ambiente intrafísico apresentando o conjunto versátil de multivalores evolutivos da consciência lúcida de nível superior quanto à vivência exemplarista da inteligência evolutiva. Aqui nós estudamos apenas a multividência pessoal polivalente, que é tudo praticamente na vida, né? Agora, dentro da argumentologia, nós temos a taxologia com 15 categorias de holopensenes polivalentes, conforme os aspectos positivos. E depois tem os agentes. São 4 agentes básicos de polivalência evolutiva do holopensene homeostático e proexológico da consciência lúcida quando intermissivista. Agora, na remissologia, tem 15 itens que nós destacamos. Holopensene criativo, holopensene desassediado, linearidade da autopensenização, maximologia evolutiva e megapolivalência. Frase enfática. O holopensene polivalente é criado e mantido pela consciência lúcida quando dedicada à vivência da TENEPS, às tarefas da OFIEX, à execução da PROEX e à exemplificação da desperticidade. Nós aí, então, temos 4 manifestações básicas no nosso processo evolutivo como intermissivista. Você já mantém o holopensene pessoal polivalente? Desde quando? Agora, pergunta. Continuo assistindo às tertúlias diariamente, estudando os verbetes anteriores, estou lendo projeções da consciência, mas não tenho condições de adquirir suas outras publicações. Estou me esforçando para instalar o EV e trabalhar o esfenoide. Há uma semana sinto forte pressão no cardio chakra, as mãos geladas e muita angústia. Minha programação de viagem daqui de Ribeirão Preto para Foz ficou adiado por conta de gastos urgentes e imprevistos que ocorreram semana passada. Peço uma palavra de orientação para atravessar essa fase que me parece um gargalo evolutivo. Não há dúvida que é um gargalo evolutivo. O processo também da sua viagem, que foi adiada, também faz parte desse serviço. É porque aí levanta poeira. Tudo que nós mexemos com o processo de energia é igual que funciona com a TENEPS. É igual ao problema da RESEX, reciclagem. Isso aqui é RESEX. Então, levanta poeira, acontece as surpreendências, as extrapautas, os imprevistos, e isso aqui é o fato. Fica firme que você vai conseguir as coisas com calma. Agora, procure usar o seu EV mais para acabar. Esse negócio de angústia é bobagem, é um mau negócio. Não vale a pena, nenhuma angústia vale a pena. Nada na vida humana merece, e fora dela também, merece a pessoa ficar angustiada. A pessoa tem que entender as coisas. Angústia é sinônimo de burrice, burraldice e outras coisas mais. É besteira. Fui evangélico por 15 anos. Passei pelo movimento espírita, pela fraternidade branca, dentre outros. Conheci a Conscienciologia pela chamada dos intermissivistas na TV. E a identificação foi impactante. Sou fonoaudiólogo com especialização em neurociência, psicopedagogia e musicoterapia. Sou multi-instrumentista e utilizo a música como intervenção terapêutica e ou tratamento. Tenho pretensão de escrever algum livro sobre esse contexto músico-terápico e o que o senhor acha? Não, é uma boa. A música, o melhor que ela tem é ajudar mesmo, tranquilizar certas pessoas, criar um ambiente de harmonia para a pessoa ter reflexão.
Isso é muito importante. E isso tudo é terapêutico. Você sabe, é um processo também de sugestão, de hipnose, tudo a música faz. Tem um mês que faço o EV e sinto melhora na questão dos assédios intra e extrafísicos. Comecei também a ter retrocognições. E ao fazer o EV, sinto um calor incrível, formigamentos e a sensação de que meus braços estão saindo do corpo. Tenho muita vontade de passar uma temporada em Foz, ou me instalar de vez. Mas, como comecei minha clínica há pouco tempo, fica inviável isso. O senhor poderia comentar algo sobre mim, me orientar sobre meus processos? A primeira coisa é o seguinte, tudo indica que você tem gabarito para entender o processo da intermissividade. Você tem que fazer primeiro o teste para saber se é intermissivista. Se for, é bom você canalizar isso aí. E desde já eu te falo, cadê seu livro? Cadê o livro? Onde é que está? Pode fazer esse livro, vamos em frente. Se você quiser, lembre-se, nós aqui temos uma infraestrutura com todo o mecanismo, arcabouço e o que se pensar em matéria de livro, publicação e etc. Qualquer coisa vem aqui. E outra coisa, nós somos ótimos críticos em matéria de arte, música e etc. e tal. Tudo que diz respeito ao psicossoma. De modo que você vai encontrar seus amigos aqui, né? Eu sou favorável, veja bem, à 7ª Sinfonia do Beethoven, tá certo? Desde já eu te falo, que é o Requiem, que é o que faz o povo sair da terra, isso é o mágico. Agora, eu quero dizer para vocês que o Cine Clube Cognops apresenta vídeo de debate sobre o filme O Último Romance de Balzac na premiação do Festival de Gramado. É hoje, ou amanhã, dia 22, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. A duração é de 120 minutos, são 2 horas. Aqui foi passado só alguma coisa do debate. Lá vocês vão ver tudo. O ingresso é 2 pratas, quer dizer, R$2. É uma vergonha a gente falar nisso. Eu fico até sem graça falar que vai falar em R$2 aqui. Eu acho que a minha voz vale mais do que isso, o meu aviso vale mais do que isso. De modo que, para maiores informações sobre o filme, vocês olham aí e qualquer coisa conversa com o nosso gerente do Cine Clube que está aqui presente. É uma fera, tá certo? Agora, gente, eu estou aqui com um recorte do jornal aqui de Brasília. O Jornal de Brasília, essa sessão aqui, é feita pelo nosso amigo, o Gilberto Amaral. E aqui traz um homem certo para o lugar certo, Samek. Começou na Revolução, os processos todos que tem aqui, com o problema todo que a gente está falando sobre Itaipu. E houve aí um processo no encontro do presidente Samek, que foi presenteado com o livro JK e os bastidores da Constituição de Brasília, do jornalista Alexandre Nonato, negocia a obra ao lado, aprecia a obra ao lado desse colunista, do médico Eduardo Martins e do empresário César Cordioli. Esse é o Jornal de Brasília que trouxe a notícia que ele mandou. O César está aí no meio, certo? Então, vocês já ficam sabendo como é que está a situação. O Gilberto, ele está de novo aqui, que ele veio para esse congresso de jornalistas. Amanhã eu devo me encontrar com ele, de manhã, lá no Holociclo. A gente vê as últimas novidades da situação, como é que está. Agora, sobre o óleo pensene polivalente, vocês aí que já têm tanta energia, que já sabem tudo isso, alguns até mais do que eu sei, você já sabe mais ou menos o que fazer com tudo isso aqui. Os agentes que nós estamos falando aqui, básico da polivalência evolutiva, nós falamos a duplologia, o ambiente doméstico duplismo, evolutivo estável, energossomaticidade, a base intrafísica energeticamente blindada, intelectualidade, a mega-gescom proexológica tarística, ofiexidade, a interatividade com a oficina extrafísica pessoal, significando paraperceptibilidade e interassistencialidade teática. Isso aqui é a base dos processos para nós estudarmos a polivalência evolutiva.
Isso aplicado ao holopensene, a atmosfera de vida polivalente da pessoa. Esse é o caminho. Sim. Primeiro, queria dizer que eu achei interessante que a primeira pergunta que chegou tem a ver, o cara estuda, né? Polímata, né? Várias coisas, deve ser um o sujeito... que é interessante também é que, mais uma vez, a gente está vendo que valeu a pena a tempestade que nós fizemos sob o assunto do intermissivista. Valeu a pena. Sai caro, mas... Eu acho que nós vamos ter que fazer mesmo uma outra oportunamente. Vamos ver quando é que a gente pode. Vamos esperar alguém que venha para bancar, ajudar a gente nisso. Vai ser importante. Não, é importante, cada vida que resgata. Queria pedir para você falar mais, assim, é uma coisa óbvia até, mas eu acho que é sobre a relação entre cosmovisão e esse holopensene polivalente. O holopensene polivalente, ele quase sempre ele deriva da cosmovisão da pessoa. Agora, às vezes a pessoa ainda tem uma cosmovisão, mas acanhada. Ela ainda é pequena. Aquilo não corresponde aos potenciais da consciência. Então, a consciência tem potencialidades maiores. Você falou que a pessoa domina, às vezes ela sobrepaira uma área dentro do conhecimento de trabalho. Então ela fica firme ali e ela acha, ela se sente satisfeita. Geral, né? Acha que já viu tudo, não é. Como uma face do poliedro, né? Por isso que é bom a gente pensar aquela questão do serenão, que ele só deixa a Terra depois que ele domina toda a cognição, conhecimento a respeito desse planeta. Aí ele vai embora. Isso é muito importante. Isso passa por um sem número de facetas dessas sobrepairadas, ou a cosmovisão de tudo quanto é viés, né? Pois é. Agora veja, o sobrepairamento depende do nível, da altura que você sobrepaira. Quanto mais você sobe, mais polivalência vai ter. Isso do ponto de vista técnico. Fazendo mega euforização para fazer esse sobrepairamento. Não adianta só isso. Só isso não adianta. Senão eu ia seguir aquilo que os camaradas lá, eu tive uns 3 na minha vida, tudo homem, que falaram para mim: Val, você tem que parar com tudo que você faz, só fica exteriorizando energia. E assim você ajuda. Assim eu acho, pelo menos os primeiros 5 centímetros em torno de mim, eu vou ajudar com a energia. Eles vão ficar diferentes. Eu começar a trabalhar só nisso. E assim é qualquer um. Uma única coisa tem aí de diferente. Quanto mais você ativar a sua Itaipu pessoal, mais turbina você vai ter na Itaipu. Você vai ampliar a capacidade. Entende? Há uma potencialização. Mas o próprio EV, que é básico, ele também, se você para de fazer e continua pensionizando torto, né, errado, enfim, a patologia sobrevém de novo, né? Agora, uma coisa séria também, que é o seguinte, por exemplo, você precisa de algum tempo e também uma superposição de manifestações para ver acréscimos ou potencializações maiores num campo, na emissão de energia, na exteriorização. Então, por exemplo, de cara, você já não está com 90% de capacidade. Você vem devagar e aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No campo a gente nota isso perfeitamente. Tem uma hora que o campo instalou, ele vai ficar então nessa média. Aí é que a gente vê qual o percentual de energia que está funcionando nesse campo. Entende? Eu, por exemplo, eu só começo a considerar, quando eu estou mexendo com a exteriorização, mesmo nessa euforização que eu faço, alguns momentos depois que eu já entrei no serviço. De cara, não. É igualzinho aquele negócio do exame, sabe? A primeira missão você joga fora. Vocês sabem que existe. Como é que chama esse exame com detalhes? Fala aí para tudo. Explica bem, com calma, usa os nomes técnicos, todo mundo vai entender e não vão pensar que isso é escatológico. Porque se pensar, é bobagem da pessoa. O exame que o Val está falando é o exame de urina, também chamado de exame sumário de urina, ou EAS, ou urina tipo 1, no qual a pessoa deve desprezar o primeiro jato para depois colher o primeiro jato seguinte. É desprezado. Vocês estão entendendo, não? Sim.
Vocês vão entender o processo da exteriorização de energia. E quem tem E problema as coisas são muito parecidas. Quem tem problema de bexiga como eu, não tem Hein? primeiro, você faz xixi a noite toda, não tem. Um caso Agora, sério. então, vamos entender, chega num certo nível que passou aquela fase da iniciação, você está entendendo? Da mangueira de energia. O negócio já chegou no nível que ela está no máximo. O campo, então, pode ser mantido a partir daquele nível. Isso é que é Mas importante. nesse caso aí, por exemplo, na megaforização, que é uma coisa de nível mais alto, quando envolve cosmovisão, até de várias áreas, o aquecimento é mental somático também. Depois de já ter Agora, batido, né? A megaforização, como toda exteriorização de energia, ela tem um porém aí que a gente tem que considerar, que é a capacidade da pessoa perceber ou assimilar o fluxo de energia. Quase sempre aquele fluxo é superior àquilo que a média das pessoas perceberam. Vocês estão entendendo bem? Agora, outra coisa também. As circunstâncias da pessoa, onde ela está, a condição dela, fisicamente falando, do ponto de vista somático, isso tudo influi nessa sensação, vivência, experiência, o problema de ter, você está entendendo? Aquela manifestação em si. Isso depende da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar lá em cima, porque processo de dimensão física ou aproxêmica não tem nada a ver com isso. Então, uma pessoa pode estar lá em cima, ela vai perceber mais do que o outro que está aqui junto da gente. Porque depende da pessoa. Então, o problema de você abrir as comportas para a passividade ativa, Sim, sim. está entendendo? Ou o relaxamento psicofisiológico, muscular, progressivo. Isso é que é importante. Não tem nada a ver. O dia que, por exemplo, que eu fui ali, eu fiquei fazendo doação e vendo como é que você fazia. Porque normalmente eu tiro proveito mais quando eu estou aqui atrás. Agora você faz aquela, como se fosse aquele reflexo ainda, para dar a oportunidade da pessoa de sentir eu sem faço entrar na também onda diretamente. para fazer o processo com velocidade maior. É. Então a gente usa aquilo que eu falo, eu jogo bomba atômica, bomba de faz a vibração para matar mosquito. Agora, última pergunta só. Porque essas duas coisas têm muita ligação, né? A cosmovisão e a polivalência, né? Mas a cosmovisão ainda pode ser mais para teórica, né? Em certos casos, né? Não, é só no início. Só no início. Na né? prática, depois, o negócio fica muito sério. E outra coisa, a cosmovisão mais séria, como eu já falei aqui, faz uns 2 dias eu falei nisso, é a multidimensional. Multidimensional. É a hora que você pega tudo, mas com as outras dimensões. Aí a visão é outra situação. Sim, mas se não há aplicação prática do sujeito polivalente, né, essa cosmovisão começa a dar erros, né? Então a aplicação prática nos fatos é que consolida, né, o sujeito polivalente. É por aí. Agora, o que eu penso é o seguinte, é importante, tem valor o processo do holopensene polivalente, por isso que eu fiz aqui essa listagem de 15 categorias, aqui, ó, pouco pensar. Pense bem, holopensene convivencial, cosmovisiológico, é esse aí que você está pensando. O enciclopedista, o generalista, o harmonizado, o higienizado, o interassistencial, o lucidogênico. Nesse ponto, a pessoa começa a auferir, a aurir, recapturar os cons magnos. É aí que vem o negócio. É onímodo, quer dizer, ele é multifacetado. Todos os modos. Policármico. O policármico, então, é o interassistencial, só que tem já, sem esperar o retorno. O ressexológico, prolífico, reeducacional, terapêutico e universalista. Pense bem, o prolífico, ele ajuda na questão da terapia e ajuda na questão da verponologia.
Então, por exemplo, esse holopensene multifacetado, ele pode ser verponogênico. Ele pode ser criativo para os processos das verpões, que é a verpogenia. Eu trouxe aí um verbete, nós já discutimos isso aqui, né? Pois é. Isso é interessante, porque ele esgota, esse holopensene esgota em si as possibilidades, como ele abrange tudo. Ele força, pois é. o estresse e a novidade. Agora, por isso que é que eu ainda quero escrever os negócios que nós estávamos falando hoje na hora do almoço, sobre o processo da energia de uma maneira mais prática, objetiva, e ampliando isso aí, mesmo que o povo não vai entender de cara, mas a gente lança isso como uma hipótese de tentativa para tudo entender. Eu vou trabalhar mais para passar pentear com pente fino o processo para o povo entender. Só faltou aqui, acho que, não sei se você não pôs, porque é óbvio, aquelas características de strong profile, não tinha alguma aqui tem muita coisa que pode pôr aqui. Você viu que eu não coloquei muita coisa só para chamar a atenção desses dados. E tem algum nesse sentido do verpom, ou de serendipity, falta também aquela coisa do overflow, né? Que aquilo ali vai ficando cada vez mais... Agora, o holopensene, você sabe, é o processo da incubadora, né? Isso aí é a incubadora. Né? Em uma das tertúlias, o senhor falou que o início dos trabalhos energéticos pode causar taquicardias. Comecei o CIP no IPC de Florianópolis, estou com 30 anos, não fumo, não bebo, mas tenho estado com os batimentos muito acelerados. Fico sem ar e cansada nas atividades mais simples. Segunda-feira passei o dia todo com 120 batimentos por segundo. Estou sentindo uma ansiedade enorme. Essa noite acordei tendo a impressão de uma consciência que tentava me beijar à força e eu despertei agoniada tentando me afastar dela. Era alguém que me causava desconforto. Estou assim devido ao início do estudo das energias ou é questão de assédio? Não, é assédio mesmo. Na sua opinião, devo procurar um cardiologista o mais depressa possível. O senhor vê alguma coisa? Olha, é possível que a sua pressão arterial esteja alta e você precisa de tratamento. Agora, é bom fazer um check-up. Olha bem como é que é a situação. Check-up. Entra nisso. Eu, com todas as minhas energias e tudo isso que eu faço aqui, eu vivo fazendo check-up tantos meses. Agora, recentemente, eu fiz. Inclusive, esse exame aí do Pedro. O que o senhor acha sobre a profissão de assistente social? Eu acho o máximo. Eu tive uma porção de amigos e amigas que eram assistentes sociais lá em Uberaba. Entendeu? Isso me ajudou demais no meu trabalho de assistência. Vale a pena. Na prática da TENEPS, chega-se ao ponto de haver uma sincronicidade pensênica entre o amparador e o praticante? Sim, é isso mesmo. De que maneira os pensênicos do praticante interferem na prática? Na hora que ele quer dominar tudo. Tem tenepsista ou pseudo-tenepsista que quer dominar ele, o assistente extrafísico, que é o amparador, e o assistido. E se aparece algum evoluciólogo, ele quer dominar também. Por exemplo, eu já perguntei para mim, onde está o meu livro? Sim, eu te pergunto, aonde está? Veja bem, aqui, no meu bolso não está. Eu não estou com nenhum livro no meu bolso. Não está no meu bolso. Olha por aí, porque deve estar por aí com você. Não está aqui não. Durante os campos das megas euforizações das tertúlias, costumo ter fortes mioclonias. Porém, nos 2 últimos campos instalados, senti forte respiração. Por que isso aconteceu? O que essas mioclonias denunciam? Denuncia que você está fora de forma, que possivelmente o amparador está tentando colocar você em dia. Então, está fazendo alongamentos, mantendo você, levando você para a boa forma. Isso é importante. Bom, a fatologia tem um só. Agora, a multividência pessoal polivalente. Sim. Multividência é uma percepção do mundo, concepção do mundo. Agora, como é que se chega a isso? Uma concepção polivalente. Por exemplo, observa o modo de como eu encaro os fatos, as pessoas e a vida.
Eu sou polivalente na minha apreciação ou não sou? A minha mundividência é totalmente polivalente. Agora, desde os 14 anos, foi quando eu vi o que eu devia de fazer. É uma polivalência. Por isso, quando eu estava trabalhando no movimento espírita, meu trabalho lá com o Chico, tudo aquilo era bico. Você está entendendo? Era um extra dentro do trabalho, mas não era o meu trabalho. Mas vamos dizer, o que alavanca isso seria uma vivência multifacetária. Multifacetada de todo tipo, né, em muitas dimensões e muitas vidas que a pessoa mantém acesa na memória. Acesas. Vidas recordadas, lembradas, rememoradas. Isso é que é importante. Agora, sempre para ter que essa patologia é vamos dizer, o que, vamos dizer, alavanca esse óleo pensene, porque esse óleo pensene ele tem que ser trabalhado para se atingir isso. É com essa multividência. Agora, a primeira coisa tem que começar com o estado vibracional. Se a pessoa sentir a vibração que o estado causa, ele vai começar a tirar as ilações, as conclusões sobre o assunto. Ele vai ver como aplicar isso na vida. Vai ver que utilidade que serve isso para mim. Com isso, ele evolui. De modo que, por isso que eu chamo que o EV é a chave geral, a gazua, que abre todas as portas. E, mais uma vez, o que potencializa tudo é o parapsiquismo. Agora, a coisa mais séria é lembrar, todo pensene tem o N no fim, que é a aplicação daquilo que você pensou, que é a sua ideia, o que você decidiu com a sua motivação, que é o seu processo de sentimento, e acabou sendo aplicado. Você determinou fazer aquilo. Essa determinação com aplicação é a energia em si. Então, isso aí é o holo pensene, nós estamos caminhando para isso. Holo pensene. Holo quer dizer todos. Todas as ideias, todos os sentimentos, todas as energias que você tem, conjugadas numa mesma atmosfera. É o clima da sua vida. É o ambiente que você respira. Isso é você. Agora, isso aí é mais do que a psicosfera. É, vamos dizer, o útero da sua psicosfera. É o conceptáculo que recebe a sua psicosfera. Isso é que cria um óleo pensene com o tempo. Que eu digo, mais uma vez, o parapsiquismo. Porque uma vez você colocou, na época até da cooperativa, num dos cursos, que o que mais é difícil, em geral, do povo adquirir é parapsiquismo. E ele é, vamos dizer, E uma outra coisa, Arlindo, muito séria. Porque toca em tudo. Isso aí foi a pergunta que a pessoa fez, pergunta muito inteligente, naquela ocasião ela foi muito pertinente. Por exemplo, o que é mais importante? É a gente viver num lugar só ou viajar muito? Para mudar os lugares. Então, eu demorei meia hora para expor essa condição para a pessoa. Para chegar à conclusão que o melhor, mostrei para a pessoa por A mais B, que o melhor era ficar num lugar só. Quanto mais tempo ela ficar num lugar só, melhor. Agora, por que isso? No fim, depois de explicar tudo, é muito importante você viajar. Uma pessoa viajada, uma viagem bem feita, uma excursão científica, por exemplo, a pessoa lê uma biblioteca inteira de uma vez, na prática, é teático, é prático, é pragmático. Mas a coisa mais importante é o seguinte, na hora que você fica num local só, trabalhando num local só, é igual o processo nosso dos laboratórios. Você cria o quê? Uma condensação de camadas do seu processo de energia. O seu campo energético fica muito mais forte. Você está entendendo? Porque com o tempo aquilo vai ampliando, é a acumulação. Então, a acumulação do holo pensene, dos pensenes seus, é a coisa mais séria que tem. Então, o ideal para a gente seria a gente ficar sempre num local só, porque com o passar do tempo, aquilo, agora, tem um mais aí terrível, um extra, que exige muito. A pessoa tem que ser neofílica. Se ela for neofóbica,
ela fica paralisada no tempo lá atrás e não sai daquilo, ela fossiliza. Você está entendendo? Então o problema é ver se a vida está em encaminhamento, se ela está em andamento, se ela está em desenvolvimento. Aí a coisa muda de figura. Então, por exemplo, hoje, do jeito que eu estou, o melhor jeito de viver, é o melhor lugar que eu arranjei para viver essa minha vida é aqui. Por quê? Eu trabalho sempre, não saio muito, estou no mesmo lugar, isso aí. Então enriquece tudo. A minha casa hoje, ó, depois que agora eu estou completando 10 anos aí sem viajar muito. Ela hoje é muito diferente do que era antes. Eu chego lá, na mesma hora eu fico como se fosse automático. O nível muda de mental soma na mesma hora. Entende? É muita energia sedimentada. É acumulação de energia. Do jeito que tem um acumulador de energia elétrica na rua. Entende? Agora lá é um ambiente. Por isso que eu escrevi aquele verbete da residência proexogênica. Então pense nisso também, que isso aí é importante para a gente manter esse holopensene polivalente. Ele tem que ser polivalente produzindo, fertilizando, criando. Senão, não adianta. Mas ele é o resultado, esse holopensene tem que ser resultado de um trabalho. Um trabalho permanente. O problema é ele. Valdo, só para me situar aqui, você pode falar um pouco mais aqui da frase enfática? A frase enfática: o holopensene polivalente é criado e mantido pela consciência lúcida quando dedicado à vivência da TENEPS, às tarefas da OFIEX, à execução da PROEX e à exemplificação da dispersidade. Quer dizer, a pessoa faz aquilo que pode. Uma boa parte de você já pode fazer TENEPS, está certo? Uma boa parte também já está pensando em fazer a PROEX. E só já é a metade do que nós estamos falando aqui. Já é uma grande coisa. 1/4 disso aqui já é uma grande coisa. Você olha bem, conversa bem com os tenepsistas, que eles vão falar para você. O que a vida dele mudou? Como é que foi? Isso aí é importante. De modo que ele é criado e mantido pela consciência lúcida que tem essas coisas. Porque senão, existe muito holopensene polivalente. Por exemplo, uma zona boêmia de prostituição é bem polivalente. Você vai encontrar mulheres, homens, homossexuais, tudo lá dentro. E tem mulher loura, nova, de idade, idosa, ruiva, entende? Morena. Tudo é uma polivalência dentro do holopensene. Mas veja, para que é? Não é lá muito bom, não. Eu garanto para vocês. Agora, o que se passa? Então, nós temos que criar um holopensene que seja criativo, positivo, uma atmosfera adequada, evolutiva, no caso, você está entendendo? E é isso que nós estamos falando, o holopensene polivalente. Polivalente, cosmoético, é lógico. Mas então, uma consciência ainda que não seja ofiexista, por exemplo, aqui. Sim. Então, o holopensene polivalente vai ser uma extrapolação, ela não vai conseguir manter um holopensene. Escuta, hoje eu estava falando francamente aí com meus amigos aí na hora do almoço, uma coisa muito séria. O FIEX é ótima, mas vai chegar a um certo ponto que você também vai indagar. Não, depende dos assistidos ao FIEX, não depende do ofiexista. Por quê? A gente trabalha com energia toda hora. Só vai precisar quando tem um assistido, que seria bom ficar, você está entendendo? Isolado, encapsulado, dentro de um ambiente adequado para ele. Então é aí que nós fazemos. Por quê? Do ponto de vista do ofiexista, ele não precisa do ofiex. Vocês estão entendendo bem como é que é? Porque ele pode desenvolver a aplicação, exteriorização de energia, independente do local, entende? De ser circunstanciado, ou delimitado, ou específico para o processo. Agora, veja, vai chegar a um certo ponto, então, que a consciência não precisa disso mais. Ela faz qualquer coisa com mais intensidade e mais eficácia. Por exemplo, em vez de
fazer por etapas, várias sessões para atender aquele assistido, ela faz tudo de uma vez numa cirurgia de emergência. Então, trabalho emergencial de pronto-socorro. Agora, para isso, é preciso ter mais gabarito, né? Por exemplo, isso aí eu ainda não tenho. Essa aí eu não cheguei lá. Tudo eu estou chupando o dedo. Agora, tudo isso a gente tem que fazer com o pé nas costas, sem fazer careta, presta atenção, senão você ainda não dominou. Enquanto fizer careta para cantar, ainda não dominou o canto. Então, por exemplo, é mais comum na sua OFIEX uma consciência assistida, ela passar um tempo, uma coisa mais terapêutica? Não é para isso mesmo que é o emergencial. OFIEX. O problema é esse. Agora, às vezes, tem consciex que pede para ficar. Por incrível que pareça, eles mesmos pedem. Que isso é exceção. Você sabe, você pega uma pessoa que é toxicômana ou tabagista, você quer levar para o hospital, geralmente ele não quer. É exceção quando a pessoa mesmo vai lá espontaneamente e se interna. Então, ali também é exceção. Extrafisicamente tem muito disso. É exceção, não é todo mundo, não. 51% não quer saber de nada. Está livre. Afinal de contas, a liberdade todo mundo quer, né? Toda consciência quer liberdade. Eu, por exemplo, não entendo certos vírus, como é que eles aguentam ficar tudo junto. Porque vírus, o vírus já deve estar pensando em liberdade. Quer ficar livre. Entende? Então isso vai denotar mais um nível de maior lucidez, então, desse assistido, é isso? Tudo é o processo de cons. O que é que eu falei aqui? Recuperação dos cons. Os cons magnos. Isso é que é importante. Nós temos que pensar nisso. O holopensene polivalente é o resultado disso, e através desse resultado ele aumenta ainda mais você aurir. Você está entendendo? Recapturar os cons magnos. Isso é inevitável. Eu, por exemplo, eu vivo falando para você o seguinte, uma pessoa, quando ela recuperou 75% dos cons, ela já está mais ou menos, ela é o máximo. Raramente você vai encontrar gente superior a isso aqui. Ela, como consciência lá, ela tinha mais lucidez do que aqui. Agora, veja, tudo isso por quê? Porque a pessoa não tem um holopensene adequado para isso. A divergência que tem no holopensene, o sobe e desce, a instabilidade, a turbulência, né? O povo gosta muito da palavra turbulência. Entendeu? Isso é... Holopensene, nesse caso, polivalente, ele tem que ser tranquilo, de alto nível. Isso aí muda tudo. Ficou mais ou menos claro aí para você? Agora, nós estamos colocando aqui os pingos nos is, né? A hora que eu falo aqui em OFIEX, dispersidade, é um problemão para muita gente ainda. Mas é o jeito da gente entender, não tem outro jeito, é o caminho. Pode ir em frente, ali. Aqui, a questão de, por ser holopensene de multivalores, ele pode levar também, por mais homeostático que seja, ele pode levar a dispersão consciencial também? Levar a quê? A dispersão consciencial. Por Não, ser a dispersão tem, mas multifacetado. quando a pessoa chega num certo ponto, ela já passou esse gargalo. O gargalo da dispersão, para uma pessoa que mexe com a energia, ele acaba logo, é logo no início. E a pessoa começa a ver o valor disso nela. Aquilo vem no corpo. A sensação que a energia dá é uma vacina. Entende? A pessoa já fica vacinada, então essa dispersão desaparece. Entende? Eu, por exemplo, eu não vejo que eu cometi dispersões muito grandes depois da minha mocidade toda. Tudo eu fiz de caso pensado, calculado, pensando. Não vi nada. Tudo por quê? Devido ao estado vibracional, em primeiro lugar. Agora, é o estado vibracional que faz você raciocinar, ou seja, você refletir com equilíbrio. E outra coisa, é esse equilíbrio que fica contínuo, ele fica continuado depois, está entendendo? Aquilo segue. Isso é muito importante. Aí não tem dispersão. A síndrome da dispersão
Dá para as pessoas que ainda não dão muito valor para o EV. Quem der muito valor para o EV acaba com a dispersão. Primeira coisa, ela vai começar a ver, não, eu pratico EV, o outro também pode estar praticando, ele tem energia, a energia influi em mim. Como é que fica? Ele começa, até pela autodefesa, ele já muda o comportamento, a etologia é outra. A etologia energética da pessoa que entende o EV é totalmente diferente da vulgaridade que tem por aí. E a vulgaridade que a pessoa ainda mantém é que faz a síndrome da dispersão. Agora, a síndrome da dispersão, ela acontece mais por quê? Devido à impulsividade, à precipitação e o ansiosismo. Olha bem isso. É o que dá mais. Por exemplo, aquilo que eu conto do menino que acabou de chegar da viagem, então vai tirar o que está dentro da mala e ele joga tudo por cima do ombro. Você está entendendo? Ele está ansioso para pegar aquilo e acertar, porque ele acabou de chegar em casa, está no ambiente dele. Não, esse é o meu quarto, eu faço o que eu quero. Tem uma anarquia o quarto dele. Está entendendo? Ele é dispersivo, ele é indisciplinado, ele é desorganizado, a vida dele se torna um caos com o tempo. E o preciosismo, aí no caso, seria... Hein? E o preciosismo? É. Seria em que sentido? O ansiosismo é a ansiedade da pessoa em alcançar alguma coisa que ela quer fazer. Por exemplo, uma pessoa, pelo jeito, você vai a uma loja de roupas e fica olhando o povo que está comprando. Olha as moças e as mulheres que vão comprar roupa. Você vai ver o nível de ansiedade de cada um. Agora, o que dá mais ansiedade é na hora que a pessoa sai ou entra naquele cubículo de... é o provador. Olha bem, ali eu já levei gente para ver essa turma, inclusive dos Estados Unidos, para levar lá no Marshall. Alguém aí lembra do que é o Marshall? A loja? É impressionante o Marshall. E as mulheres ficam loucas lá dentro. Então, a gente vai falar assim, ó, vamos examinar a ansiedade da natureza humana, como é que é. É impressionante. As mãos é que movimentam mais. Não tem nada que ver com você, não. Estou falando é mão. É de mulher, não é nada de homem. Mas, ó, você comentou que chega num ponto que o ofexista vai superar o FIEX, vamos dizer assim, não vai precisar mais. Você acha que isso acontece em que nível da escala evolutiva? Semiconsciex? Ou... Não é por aí que a gente vê. Nada disso. Vamos supor que o cara é um serenão. Então, ele chegou e apareceu um monte de evoluciólogo, pediu para ele para olhar determinado grupo que está lá. Ele pega aquele grupo e leva para o FIEX dele. Você está entendendo? Então, não é. Você tem que lembrar que não é a consciência que manda, é os assistidos. Com essa de serenão, eu acho que eu já matei a charada. Mandei você para o escambau, você entendeu tudo. Paulo. O caso é por aí. Aqui, ó. Cima aqui. Eu vou perguntar em respeito à manutenção desse holopensene na terceira e quarta idade. Ela passa mais pela reeducação? Se a pessoa não está na melim, na terceira e quarta idade, a tendência dela é ter um holopensene mais adequado. Agora é preciso saber o percentual de adequação, de equilíbrio que essa pessoa tem. Isso aí tem que ver. Agora, o problema é que você tem que ver nessa idade se tem melim ou não. Melim, geralmente, é daquela pessoa que é ranheta, rabugenta, cheia de problema, aquela que você tem medo de chegar perto. Entende? Já aquela que é atratora, que é a consim chamada atratora, que eu mesmo chamo aí, se ela é atratora, aí o holopensene dela já deve ser diferente. Então, o holopensene polivalente, adequado, cosmoético, ele é atrator. Então, entende? Ele é acolhedor. Ele é aconchegante. Ele ajuda. Há uma cordialidade. Já não tem mais o processo assim, mais sério. Hoje eu estou vendo que o nosso amigo lá,
encontrou a chefa, olha lá, ela está lá. Estão resolvendo todos os problemas de diversas áreas. Eu calculo o que não está saindo por aí. Não é isso? Viva! O Marcelo é que não apareceu, né? Você já encontrou com o Marcelo, não? Não. Está em Curitiba, pois eu sei que ele estava lá. Então tá. Trata bem do Laurentino aí para mim, tá? Está bem. O homem é sério, você está vendo, né? Agora, veja bem, ele é um exemplo de holopensene bom, tranquilo. Olha aí o jeitão dele. Ele é desse jeito. E outra coisa, cabelinho branquinho de galã do cinema de Hollywood. Olha lá, todo acertadinho, todo alto nível. Eu não estou falando isso com inveja, não, porque eu não tenho nada de cabelo aqui. Mas em compensação, eu tenho uma barba. O meu cabelo desceu. Escorregou. Ele escorreu. Sabe como é que é? É a vida. Mas fala. Não, ali a moça tinha falado no caso do preciosismo, se não atrapalha também na concentração, né? Se não pode causar dispersão. Preciosismo. Sim. Não era ansiosismo, não, apesar do exemplo bom. Preciosismo, mas o processo todo mais sério mesmo é o que nós estávamos falando, é ansiedade. Ansiedade é... O ansiosismo é que é um negócio sério. Agora, se fosse homem nessa loja, em vez de mulher, tinha ataque cardíaco direto, né? Porque o homem tem mais... Deixa eu te perguntar umas outras coisas aqui, então, que eu estava em dúvida. Não, pensei nisso. Teve um cara que perguntou ontem aí sobre carreira de assistência social, né? Um cara que está quase sendo diplomata já. Essa carreira é boa nesse sentido de polivalência consciencial, né? Assistencial, né? É o máximo. Eu conheci grandes assistentes sociais. Existia uma que você não podia esquecer. Um dia desse, eu estava lá com a minha irmã e vi a foto dela. Falei assim, você sabe quem é essa senhora que está aqui? Eles não estavam lembrando mais, mas eu nunca pude esquecer. E o nome dela não tinha jeito de esquecer. O nome dela é Erminda Nhoque. Nhoque! De modo que quem come nhoque sabe o que é, né? A Erminda era isso, a gente vivia brincando com ela. Mas agora, ela era assistente social na capital de São Paulo, sabe? Ela era paulistana. E outra coisa, ela movia mundos e fundos, céus e terras, ajudando os outros. Era fora de série. Agora, eu pedi a ela muitas recomendações, entende? Para a gente ver como é que eram as nossas distribuições de Uberaba. Ela mesma nos ajudou muito. Foi aí que começou a ver, a gente fez uma espécie de canalização de São Paulo para Uberaba, para a gente ajudar os outros. Aquelas milhares de pessoas, de 3 em 3 meses a gente fazia distribuição, então vinha tudo de São Paulo. A Erminda foi um agente do processo, aliciando comida, alimento, entende como é que é? Porque dentro das carreiras da SOCIM, né, essa é uma das que tem, se não for que tem mais a ver com o do amparador, né, extrafísico, né? Agora, eu acho que a assistente social, ela pode funcionar mais intensamente, com melhores resultados, até do que o chefe da enfermaria, o enfermeiro mor. Vocês estão entendendo? Porque ele amplia o trabalho dele além do hospital. Não, porque formalmente ele também às vezes é menos qualificado, né? É menos preso a um rótulo. Não, mas tem uns que são muito qualificados. Não brinca. Aparentemente. Eu já encontrei alguns, você tirar já. Por isso que eu pedi a opinião. Igual enfermeiro, às vezes sabe aparentemente elas ficam muito técnicas. E não tem nada de desqualificado. Agora veja, na capital de São Paulo, uma pessoa que é assistente social sai de baixo. Não, tudo quanto é problema difícil tem lá, mas em grande número. Se a pessoa trabalha naquilo 20 anos e não ficou doida, ela é um gênio. Gênio da assistencialidade. Um gênio da assistência. Agora, a Erminda, para mim, era, sabe, uma heroína. Eu sempre falava isso com ela. E todo mundo gostava dela, porque ela era afável, cordial, ela tinha ambiente, sabe, o receptáculo, conceptáculo. Impressionante. Então, porque o próprio amparador, além da especialidade dele, ele tem que ser um polivalente, né? Porque até para vir aqui, né, nessa situação nossa... Agora, o que eu vejo é o seguinte, todas as profissões que tem por aí, uma das que tem mais assistência, quando o profissional permite, é o assistente social.
quando ele é bem encaixado. Porque tem assistente social que só faz política, vocês sabem disso. Mas tem outros que não são assim. Tem profissional. Ele Qualquer área atende mesmo, ele quer fazer assistência. E a assistência dele não é assistencialismo, Sim, é assistencialidade. porque gosta, porque é daquilo mesmo, né? Uma outra coisa só que eu ia perguntar aqui. Essa coisa da localização fixa, né? Pelo menos depois da pessoa ter ganho experiência, já com viagens, ela tem muita ligação com o desenvolvimento parapsíquico, né? Com você é obrigado a compensar tudo, né? com os talentos. A pessoa faz uma coisa, se ela coloca o desenvolvimento parapsíquico, ela faz aquela coisa mais alguma coisa geometricamente aumentada. Sim, mas não é por isso, não. É pela própria necessidade de vencer barreira de tempo, de espaço, né? Aquilo tem que vir à tona de uma forma mais... Agora eu estou vendo que o Flávio está ali, né? Parece que é ele mesmo que está ali, é você mesmo que está aí. Olha, eu estou impactado. E olha que isso comigo é raro. Você sabe por que eu estou impactado? Adivinha? Eu vi os originais do livro dele. Se essa turma da Sinvex não der atenção para seu livro, eu vou lá, com meus tanques e blindados, conversar com esse povo. A turma está sabendo dos seus originais, já viram os originais, ele chegou e calculou, tem uma opção de coisa que eu já tinha falado para ele, mas ele calculou as coisas por aqueles 200 teáticas, e fez o negócio na base das 200 teáticas. Agora, o livro está impressionante, os detalhes que ele colocou. Eu vi que parece que tem umas tinturas da Paula, uma dona que eu conheço por aí, lá dentro. Tem umas coisinhas, devido ao processo político, aquela coisa toda. Você via aquela nota feminina da política. Mas agora, está impressionante o livro dele. Eu sei que a Graça já tinha visto seu livro, não é isso? Há algum tempo, não é isso? Agora, está muito bom o livro. Ele precisa ainda de revisões, que tem palavra escrita com letra trocada, etc. Tal, precisa de olhar lá. Mas olha, quando é que sai o livro? Quando é que sai esse livro? Cadê o livro? Cadê? Agora entra no processo da revisão da Editares e tudo. Eles já estão estudando, né? Está tudo encaminhado aí, eles estão estudando, vão me dar devolutivo. Você chegou a ver o livro dele? É impressionante o livro. Impressionante. A Invex é um dos livros que eu devia ter feito, que eu não fiz nada para a Invex. Ele está suprindo as minhas deficiências. Você está suprindo as minhas lacunas. Muito melhor do que eu. Teve lá na Sinvex, o povo, alguns leram e a gente fez um debate depois, muita gente me trouxe até o livro marcado. A primeira coisa que você tem que perguntar para eles, vocês entenderam o seu livro, porque às vezes a pessoa não entendeu, você está entendendo? Porque o livro é impressionante. Impressionante. Agora... O jogo de cotejos e condições que ele apresenta é de uma maneira acessível, qualquer um pode entender. Mas agora tem que ler. Para a pessoa entender, tem que ler, né? Não dá para a pessoa passar a mão assim, fazer psicometria, entender tudo que está no livro. A maioria aqui não tem capacidade para isso, não. Tem que ler mesmo. Agora, o livro vale a pena. Como ele ainda não está pronto, quem tiver, eu sempre falo assim, quem tiver alguma questão sobre Invex, ou uma vivência, ou alguma coisa que acha que possa ainda contribuir, você colocou fala muita comigo coisa que a gente vai enriquecer o livro. De tudo que já foi escrito até agora, é o que tem mais dados, mais subsídios, para esclarecer a Invexologia. É a melhor coisa que já foi feita até agora. Eu quero saber do livro para falar com ele aqui. Quero ver o livro, vamos distribuir esse livro, vamos dar um jeito. Estou aí esperando, tá? Quando vou trabalhar minhas energias, percebo que, se faço contrações musculares, por exemplo, abdominais, as energias se intensificam. O senhor poderia comentar essa condição? Não, isso deve ser porque você fazia muito exercício antes, e você está viciado com isso. Esquece que isso é muletaria. Muletaria, esqueça as muletas. Olhe só a sua intenção, ou seja, a vontade sua, isso é que manda na questão das energias. Volição, vontade. Tenho observado aparecimento sem causa de hematoma nos mais variados tamanhos nos braços e pernas. Não bati em nenhum objeto ou local, e alguns são em locais muito incomuns. Tem alguma relação com fatores extrafísicos, algum tipo de ectoplasmia? Não, aí tem que examinar, que aquele negócio das manchas, fala alguma coisa sobre isso aí, do ponto de vista patológico nosso, físico.
é bom procurar um hematologista para fazer os exames, ver como é que estão as plaquetas, né? Que é o que cuida da coagulação do sangue. É bom dar uma geral Geralmente nesse aí sentido. o processo é plaquetário e hematológico. Púrpura, Tem que examinar trombocitopênica, tem várias É isso aí que eu doenças. estou falando. Agora, estou empenhado em adquirir autodomínio energético e emocional. No último fim de semana, participei aqui em Salvador do curso Imersão Progessioterápica. O professor Nário Takimoto sugeriu que eu praticasse diariamente 100 circuitos fechados de energia para dominar o estado vibracional. Antes estava fazendo 20 ou mais. Tenho praticado ao longo do dia, ocupado com diversas atividades, mas tenho me sentido um pouco tensa, pois tenho que ficar observando o relógio durante a prática, o tempo indicado de 1 minuto. Que sugestões pode me dar? Relax, 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 relax. Vê se você consegue já entender o que é a relaxação psicofísica muscular progressiva. É só ver como é que faz isso, que está lá no livro Projeciologia. Agora, se você já leu, se você está seguindo isso, o que você precisa é continuar do jeito que o Nário falou. Se você já faz mais de 20 vezes, fazer 100 vai ser fichinha. Durante uma temporada, isso vai ajudar muita pessoa. Na página 36, agentes, número 2, energossomaticidade. O que exatamente significa a base intrafísica energeticamente blindada? Ixi, esse aqui está começando. O negócio todo é o seguinte: a base energeticamente blindada é aquele local, geralmente, quase sempre, quando a pessoa não tem muito espaço na casa, no apartamento, é o quarto de dormir da pessoa, o bedroom. Então, o que é que ela faz? Ela, lá dentro desse quarto, ela exterioriza energia e limpa a situação da tal maneira, tirando todos os bagulhos energéticos que tem no ambiente. Com isso, então, ela vai manter aquilo ali como uma base energeticamente blindada. Ela pode fazer exteriorização de energia, praticar a TENEPS, estudar alguma coisa mais séria, só ela, com papel e etc. tal. Tudo isso, então, ajuda. A base intrafísica energeticamente blindada é feita pela própria pessoa. E os amparadores ajudam. Agora, é preciso pensar bem para não fazer igual aquele cara que estava com jardim e o coelho estava comendo todas as plantas que ele plantava lá, das flores. Então, o que ele fez? Fechou o jardim, mas deixou o coelho dentro. Quer dizer, isso não adianta. Você tem que limpar lá o seu sem deixar o assediador lá dentro. Senão você sai, ele vai dormir na sua cama. Quando você volta, ele acorda. Isso aí não resolve. Então, isso aí é que é energeticamente blindada, é para ser sempre. Seria alguma técnica para nos protegermos de assediadores extrafísicos ou de energia carregada de consciência? Sim. Caso positivo, de que maneira seria essa técnica? É o que eu estou falando. Exterioriza energia. Agora, passa assim, algumas vezes dentro do quarto ou dentro dessa peça, desse cômodo. Passa várias vezes e exterioriza energia. E dê uma limpeza em tudo. Não deixe nada que seja patológico lá dentro. Tire tudo que sugira patologia. Tem um cara que me chamou, que limpou todo o processo e arranjou um quarto perfeito. Estava o máximo. Aquilo era o maior. Aí, então me chamou, falou assim: Valdo, eu fiz, você vai ver que está impecável. Agora eu cheguei no quarto e falei assim: olha, realmente tem impecável. Só tem uma coisa. Tem um negócio aqui que está na cara que você não viu. Eu disse, mas o quê? Olha essa pintura. Sabe o que era a pintura? Era uma casa incendiada. Não, eu achei aquilo impressionante. Eu falei assim, a sua desatenção é simplesmente impressionante. Você está ajudando um cômodo da sua casa e coloca uma pintura de uma casa que está com incêndio. Um incêndio bonito, as chamas enormes. Você está entendendo? Cadê a prioridade? Impressionante. Vocês há de ver
os olhos dele encheram de lágrimas. A hora que eu falei o negócio, eu falei, vem cá, vamos tomar alguma coisa aqui, vamos sair, esquece isso, etc. Tal. Mas foi um impacto danado. Agora, ele tirou o quadro, a tela, naquele momento. Sumiu com ela. Falei assim, ó, não me dê não, porque esse eu não quero. Não dá. Gente, a pintura não era feia. Mas veja, saía chamas pela janela. Vocês já viram como é que é em cena? Aquela chama pela janela, aquele estufo de fumaça do outro lado, muito bem pintado. Para mim, aquela pintura foi feita através de uma foto de uma casa incendiada. Então o cara deve ter copiado, porque está perfeito, os dados, as coisas, tudo certinho. Outra coisa, a perspectiva, a proporcionalidade, perfeitinha. Se você fosse olhar, não tinha nada para você reclamar em matéria, sabe? Em vidas anteriores, o senhor teve algum processo na formação da Biblioteca de Alexandria? Ah, meu Deus, quem? Ah, meu Deus, ai, meu Deus, é isso aí que o povo falava desse jeito. Ai, meu Deus, estão queimando todos os livros da gente. Isso aí que o cara falou lá. Ai, para com isso. E outra coisa, só para aumentar o banho das mulheres. Como é que vão pôr tanto fogo nessa história? Quer dizer, eu não tive nada com isso, não. Mas segui através de algumas coisas. Quando estamos exteriorizando energia na TENEPS e ocorrem algumas coceiras no interior do nariz ou em volta dos olhos, isso seria doação de ectoplasma aos assistidos? Olha, quase sempre é exteriorização de energia que mexe nas coanas, que é o processo aqui, ó, das narinas, por dentro do nariz. Isso é um fato. Agora, estou desconfiado de ectoplasmia, pois também escuto muitos estalos no quarto na hora da TENEPS. Entretanto, é claro que não descarto a hipótese de ser mera dilatação dos materiais. Sim, você tem que ver, né, que tem uns horários que há mais dilatação. Por exemplo, tem certos aparelhos também que tem mais dilatação. Um aquecedor, por exemplo, nesse período agora, ele sempre faz dilatação. E tem barulho que ele às vezes faz que parece que rachou tudo. Esses aqui, ó, isso aqui. Eles aqui não estão fazendo esse barulho porque nós estamos usando pouco. Se deixar a noite inteira, e depois você desligar, uma hora depois ele começa a fazer barulho. Então isso é inevitável. Agora, o caso todo aqui é o seguinte, isso, principalmente as coceiras no interior do nariz, isso faz parte do processo da ectoplasmia. Isso aí é clássico, é internacional. Muita gente já escreveu sobre isso. É um fato, pode ser mesmo. Realmente. Aqui no B. B. O senhor ontem falou sobre o empreendedorismo, o senhor falou que tem algumas pessoas que tiveram problemas de ter trabalhado nessa área, falou do Hércules também. Esse holopensene do empreendedorismo, que nível de problemática que ele pode apresentar? Eu queria entender melhor o que o senhor falou sobre isso. O empreendedorismo, ele pode, como qualquer coisa na vida humana, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela tem más intenções do ponto de vista econômico-financeiro, aí piora tudo. Mas o que acontece pior nessa história é o abuso do poder. Porque o poder na questão do empreendedorismo é um fato. Um gestor, ele tem um cetro de poder, querendo ou não, dentro do empreendimento, da situação toda. Porque quase sempre o empreendimento envolve outras consciências. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então pense bem na questão do poder. Outra coisa, o que é que acontece na Terra? Uma das coisas mais difíceis que as consciências, os elementos, componentes da humanidade têm, é para sair bem com o poder. Estou certo ou estou errado? Não é uma das coisas mais sérias que tem. O poder, por exemplo, em certas áreas, a gente não sabe. Talvez ele seja mais importante que o sexo. Porque o poder domina o sexo nem sempre domina o poder. Então pense bem na questão do poder e o empreendedorismo, o gestor e o poder do gestor. Como é que ele é em matéria da filosofia do poder? Como é que ele sai dessa? Agora veja, o poder é, vamos dizer, a coisa mais séria, o espírito da coisa dentro da política. A política domina tudo, ela está em tudo. Não tem jeito da pessoa
viver sem política. Então, como é que fica? Política e poder, pensa bem, empreendedorismo. Por exemplo, um empreendimento, quanto maior ele seja, mais política ele vai ter que ter. Você vê algum jeito de não ser? Outra coisa, o empreendimento, quanto maior ele seja, mais poder ele significa. Quer dizer, ele significa mais poder. Você está entendendo como é que é? Então, o processo do empreendedorismo mais sério é por aí. Como a pessoa sai com esse poder? Há alguma democracia no processo do gestor? Como é que ele é? Então? Falou do Hércules, ele provavelmente tinha uma boa intenção, mas mesmo assim Foi. ele teve dificuldade. Não, e aí ele deve ter pago algum pedágio, alguma coisa. Ele não conseguiu fazer as coisas em Foz. Agora, até um certo ponto, a gente está fazendo aquilo. Pode ser que ele tivesse alguma ideia de lançar alguma semente nesse sentido aqui. Agora, as terras que ele comprou aqui, eu ainda não sei onde é que são, mas é muito mais do que essas que nós já compramos até agora. A ocasião aqui era tudo devassado, mata. Entendi. Então é preciso examinar, né, a situação como é que é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o processo da Alexandria trouxe duas consciências que estão levando agora. Acharam ruim. Tem alguma coisa que ver com você? Tem alguma coisa que veio com alguma coisa. Hein? Só por causa das coisas que eu falei. Por causa da nada da vida aqui. Eles estavam aí, eles estão soltos aí. Hoje tem uma porção assim, solta. Eles estão trabalhando na história. Por isso que eu estava conversando com vocês na hora do almoço sobre energia. Cada turma que está aí. Agora, eles levaram duas consciências. São dois homens. Um mais baixo, um mais alto. Agora, tem assim uma aparência mesmo, sabe, antiga da área. Rosto, jeitão, bigode, uma opção de coisa. Pois é, eu também iria falar no negócio, mas olha, é gente lá, né? Para mim, esse povo é os negócios da Babilônia, negócio desse tipo. Agora, eles ainda lembram disso até hoje, porque consciência tem mais facilidade de lembrança. Vocês sabem que tem uma porção de consciência que dessoma. Ela vira consciência. Aí ela não quer continuar naquela vida que ela acabou de terminar, de acabar. Ela lembra de uma outra vida e ela adquire aquela personalidade, que o psicossoma, ele se transfigura e a pessoa continua. Mas isso não é a personalidade extra, não. É o contrário, aquilo é o negativo. Ele, às vezes, nessa última vida, ele era até bem pacífico. Ele pegou um negócio totalmente belicista, o jeitão. E esses aí, é isso. Eu estou falando que eu vi direitinho, que o processo é esse. É instantâneo. Agora, como eles caíram aqui no nosso... Se caiu no meu campo, eu sei onde nasce o sol, o vento, de onde vem, o reflexo que dá, tudo aqui, quem comanda sou eu. Aqui é brabo. Bateu, a gente sabe na hora. Pisou no pé, você já sabe. Você sente, entendeu? Agora, eles levaram. Agora, o enumerador, engraçado, foi o enumerador que fez a intervenção, que pegou os dois. Agora, trouxeram os dois aí para mim, eu senti tudo, foi levado. Eles não gostaram exatamente do quê? A gente fez a evocação, a hora que eu falei que eles queimaram aquilo tudo lá para dar os banhos para as mulheres, e é verdade, todo mundo sabe disso, está marcado na história. E outra coisa, parece que o negócio demorou menos de um ano, acabou tudo. Quer dizer, os papiros, as coisas todas, aquilo não deu para esquentar muito o banho das mulheres peladas lá, não. O negócio foi mesmo. Agora, é incrível, né? Como é que ainda tem gente chorando as mágoas até hoje. Outra coisa, fizeram agora a Biblioteca de Alexandria, de novo, etc. Tal. Lá deve estar com alguma blindagem. Esse povo não está conseguindo entrar lá. Mas é que eles são favoráveis, né? Se fizeram, esses aí não vão combater aquilo. É isso? É a vida. Agora, holopensene e polivalente. O nosso aqui é.
Vem vocês que são amparadores intrafísicos, vem os amparadores extrafísicos, vem os assediadores extrafísicos, faz parte, é polivalente. Professor Baldo, dentre as categorias do Holopensene está o policármico e o cosmovisiológico. Mas o Holopensene policármico não é cosmovisiológico também? Sim, mas não é a mesma coisa. Qual é a Policármico diferença? quer dizer que ele faz assistência em alto grau, já conhecendo a interassistencialidade. Está vendo? A cosvisão é apenas um processo da pessoa ter uma visão abrangente, panorâmica, grandona da situação. É outra coisa. Agora, eles são interligados, mas não são... Aqui tem vários que são interligados. Sim. Se você pegar esses 15, em certo ponto, todos se Universalista interligam. também. Não é isso? Universalista também está Pois ligado. é, até um certo ponto. Holopensene E o universalista. terapêutico também. E o reeducacional também. E por aí vai. E o ressexológico também. O ressexológico pega a pessoa do Holopensene e a pessoa que chega lá no Holopensene. Pega todo mundo. É o nosso caso aqui. A pessoa vem e sai outra. Quer mudar até o uniforme. A hora que entrou aqui, muda o avental. Está entendendo? O interesse é outro. Tá certo? Professor Valdo, aqui é só fazer uma pergunta primária aí. O senhor começou falando de ectoplasmia, surgiram muitas perguntas a respeito, e eu tenho uma nesse sentido aí. Existe alguma relação direta entre o hipotálamo e a produção de ectoplasma? Para mim, tem tudo sobre o processo a partir da base do cérebro. Então, todos esses processos, inclusive as glândulas, hipófise, epífise, tudo isso aí tem relação. Eu pergunto... Agora, uma coisa séria que eu vejo que tem relação e que eu não entendo, eu só sei que acho que tem, que é tão obscuro igual que eu falo aí do esfenóide, é o processo do cerebelo. O cerebelo também tem, é a psicomotricidade. É que, na verdade, todas essas glândulas e partes delas estão localizadas próximo ao cerebelo, né? E a outra pergunta que eu ia fazer, inclusive nesse sentido, na relação com isso que acontecem comigo, né? Os espasmos após a produção de ectoplasma. Eu sei que tem aí uma questão de incompetência com relação às próprias bioenergias, mas... Não é não, quase sempre é falta mesmo de forma, a pessoa está fora de forma. Por isso dá a mioclonia e dá as parestesias. Uma pessoa, por exemplo, acontece mais isso porque ela faz ou não faz exercício físico nenhum, ou faz poucos que não correspondem àquilo que o corpo dela exige. Então, numa condição dessa, ela está fora de forma. Ela estando fora de forma, o problema da energia acusa tudo que a pessoa tem. Uma pessoa começar a mexer com o estado personal, só se ele é boboca. Se ele prestar atenção nas coisas que acontecem, se ele tiver alguma coisa no corpo, vai aparecer tudo. Todos os processos, as peçonhas, os distúrbios, tudo. A pessoa acaba vendo aquilo. Tem uma pessoa que chegou para mim agora recentemente, falou para mim, Valdo, toda vez que eu começo a mexer com o estado vibracional, me dá um gosto na boca. Eu falei assim, como é que é o gosto? Eu falei assim, amado, então você está com hepatopatia. O estado vibracional já deu hepatopatia da pessoa. Isso é fator patognomônico, não adianta querer brigar com isso. Vai fazer exame. Você tem algum processo. Aí ele começou a empombar com as coisas, achar ruim. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, me fala só uma coisa. Você já bebeu uma temporada? Como é que é? Não, eu até hoje ainda bebo. Então, o que você quer? Você é amigo figadal, né, de um determinado órgão do seu corpo, que eu não vou dizer qual é. Isso é gente que fala do gato. Não, você é amigo figadal de um grande órgão do seu corpo. E você deve pesquisar para você saber qual é. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Vocês não sabem. Agora, você sabe que o que me motivou começar a entender isso foi por conta da pressão alta, né? Eu lhe perguntei algumas coisas, e a questão do ansiosismo que ainda me pega muito, né? E só que aí fui fazer exames, né? Algumas coisas do estado vibracional foram reveladas para mim, mas eu percebi que, por exemplo, fui lá no nefrologista, no cardiologista, está tudo normal, sangue,
E eu acho que eu caí num daqueles casos lá que é genético ou paragenético, não sei, a questão da hipertensão. Pode ser, mas agora o problema é que você anota isso tudo e vê. Às vezes, 2, 3 anos depois, você vai deslindar tudo, vai saber a base, a origem, a situação. Você desenvolvendo mais o processo de energia, tudo fica mais esclarecido. Explicita tudo. Com o tempo, tudo vem a foro. Energia é a base, é o instrumento, é a ferramenta que você tem para fazer qualquer coisa no cosmos. É energia. Então, começou a mexer com energia, você está mexendo aonde dói. É o espírito da coisa, é o olho do furacão, é o cerne, é a essência, é o núcleo da vida. Você está entendendo? Mexer com energia, você está mexendo no núcleo da vida. Professor Valdo, agora dentro disso aí também, a gente trabalhando energia, você estava comentando, claro, o EV ele proporciona uma calmia, uma tranquilidade, você consegue se perceber muito mais, as coisas ficam mais claras, até porque você está mexendo aí com desbloqueios energéticos, mas também está facilitando alguns processos neurofisiológicos também, alguns facilitadores orgânicos, né? O psicossoma, ele de fato, ele é linkado nessa região, ali hipotálamo, hipófise, pineal, ali no sistema límbico? Ele tem o processo todo, porque na hora que você tem a vontade, você tem a intenção, e você tem a decisão, quando você vai determinar, tudo sai disso. Agora, com o passar do tempo, você trabalhando com as energias, isso fica tudo mais claro para você mesmo. Porque você vê que a sua vontade sai de você através da energia. E funciona fora, ela atua. Não é só com as mãos que nós mexemos. Eu penso que com o passar do tempo, todos nós vamos usar mais a vontade como instrumento de manifestação. Estou falando do ponto de vista prático, extrafísico, energético, até físico. Tudo, nós não vamos precisar de mexer com mão. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso, sobre o processo de mão, nesse sentido. Então, isso aí é seríssimo. Eu, às vezes, movimento à distância as minhas coisas, por causa do processo de energia, para melhorar o ambiente. Entendeu? Eu já uso isso já há muito tempo. Eu já era assim, já rapaz. Menos de 20 anos eu já fazia coisa nesse sentido. E as coisas melhoravam. Por exemplo, uma pessoa ia lá num determinado lugar e tinha determinados instrumentos que não seria bom ela pegar. Eu não podia ir lá e nem estava com aquele momento, a chave está com a pessoa, aquele negócio todo. Então, o que eu fazia? Eu mentalizava bem o negócio e encapsulava aquelas coisas para a pessoa chegar lá e não ver nada que tinha. Quase sempre dava certo. Era o jeito para a pessoa não se intrometer nas coisas que o chefão lá não queria, que não sei o quê. Eu não fui lá pessoalmente, mas à distância você consegue fazer isso. Por isso que eu falo sobre o processo de nuvem, que você consegue influir, essa coisa toda. Tudo isso é um fato. É a energia capaz de fazer isso tudo. Pensa bem. Agora, ó, aponte tudo lá, registre, anote. Isso é muito importante. E nada de deixar os manuscritos engavetados. Você viu o que eu escrevi, né? Só para finalizar disso que eu estava falando. De fato, algumas perguntas que eu tenho feito para você nas terturas e online também, é muito por conta de insights mesmo, e acabam sendo algumas confirmações. Vem aquela ideia, por exemplo, que você falou da vontade, de manipular algumas coisas à distância, fazer as coisas darem certo a partir da vontade, é mais a título de confirmação. Agora, o problema é você afastar os conflitos e pensar no pensamento positivo. Isso tudo ajuda. Você veja bem, o povo fica falando que é uma beleza fazer meditação, que isso ajuda, etc. Por quê? É o pensamento positivo, de acalmia, de tranquilidade. Tudo porque é a vontade da pessoa, a intenção dela. Entende? Por exemplo, os caras que começaram a inventar esse negócio de fazer prece, oração, foi baseado nisso. Quer ver que o povo é muito, você está entendendo, agitado, desassossegado, etc. Então começaram, não, se fizer uma prece, às vezes segura.
O problema é que com o tempo eles começaram a mandar em todo mundo através das preces. Sabe como é que é? Bitolou todo mundo, está todo mundo bitolado na situação, isso é negativo. Então não vale a pena. É mais uma muleta que tem que ser dispensada, é a prece. É besteira. Quando a pessoa pega qualquer muleta dessa exterior, por exemplo, eu estava olhando, hoje mesmo estava lá mostrando o processo de mulher lá, para ela melhorar, etc. Então a dona falando, aí você coloca os cristais. Então colocou os cristais aqui, colocou aqui, que isso ajuda, dá uma pacificação. Eu e a Graça olhamos aquilo e falamos assim, tem paciência, aí a televisão. E ninguém explica, estão exaltando o processo do cristal. Que tapiação. Essas tapiações eu acho que o governo devia de entrar. Você está entendendo? Para tomar alguma atitude, porque eles ficam ensinando a coisa errada, boba, fica prolongando a besteirada. E a mulher toda com os cristais, a cor diferente. Ai. Isso agora de manhã na televisão. Outra coisa, Globo News. É o 40. Passou ontem no Globo Repórter sobre pois o Grand Canyon. Globo Repórter, mas hoje de manhã... repórter Glória Maria. Hoje de manhã, porque eu às vezes escuto o Globo Repórter porque eu vou pegar as notícias das 10 horas. Então eu marco 5, 10 minutos. Isso aí foi 10 minutos antes das 10 para começar o jornal. Você está entendendo? Existe alguma técnica adequada para as anotações do alto desempenho evolutivo diário? Olha aqui em cima do lance o negócio de anotações. Sim, a técnica é o seguinte, anote tudo o que você puder, o mais depressa possível. Outra coisa, coloca papel e caneta, caneta dessa aqui, bem simples. E papel, carta, é esse aqui, branco. Ponha isso no seu banheiro, no seu escritório, na sua sala de jantar, aonde você estiver, no quarto, ponha tudo, que aí você vai ter anotação por todo lado. Não vai ter jeito de você esquecer de anotar. Por todo lado vai ter uma caneta e papel te perseguindo. Aí, essa é a melhor técnica que tem para anotações. Agora, depois disso, você leva para o laptop. Não venha com aquela desculpa, não, mas eu vou lá no laptop. Não vai. O laptop tem muita cerimônia, é muita etiqueta. Até você ligar, faz isso, faz aquilo. Caneta e papel não tem atrito, é na hora. 60 anos de praia, eu conheço essa história, não adianta, isso aí eu nem vou debater, porque não dá. Eu sei que não vou perder tempo com isso mais, tem paciência. Me poupe, né, aquele negócio, a Lucia está lá, me poupe, isso aí não dá. De modo que caneta e papel tipo carta. Trabalho com educação especial e ontem, durante um evento de lazer, onde todos os alunos estavam num só espaço físico, um aluno vinha e me dava um abraço carinhoso e saía. Isso aconteceu seguidamente, até mesmo com alunos que não eram da minha turma. Considerei isso positivo. Estou certa? Além da parte acadêmica, o que posso fazer para ajudar esses alunos que são adolescentes e adultos? Olha, eu não sei como é que você é, do ponto de vista de conformação. Isso aí é importante em matéria de professora, né? Eu não sei a morfologia, o que é. Outra coisa, eu também não sei a idade dos seus alunos. Tudo isso é preciso examinar para ver o interesse que tem nisso. Outra coisa, você estava produzida lá? Como é que é? Você é muito produzida na hora que você... Vocês lembram que eu estava falando de produção essa semana? Isso tudo aí é muito importante. Às vezes a professora é irresistível. Os alunos vão lá, ficam tudo assim, vidrado. Então você pensa que ele está entendendo tudo, não dá nada. A professora, ela mesma, desviou tudo. Aí chega o professor e fala assim, mas vem cá, você não está ensinando as coisas para eles? Não, ensinei tudo. Tudo que está aqui no currículo, tudo que foi pedido nessa aula. Então, o que é que você está fazendo? Você está colocando esse povo doido com a sua presença? Tem que dar um jeito. Tem professor assim, vocês sabem.
Uma vez me pediram para eu falar umas verdades para uma professora, sabe? Ela licionava lá uma cadeira que o povo precisava de aprender com calma. E a turma estava tudo para trás. Agora, começou a chamar a atenção pelo seguinte: sempre havia uma quebra dos alunos nas aulas lá dos professores. Essa dona tinha gente a mais. Aquilo, eu falei assim, não. Então a primeira pergunta é essa: o que é? Ela está distribuindo docinho, balinha para vocês? O que é com isso? Então é preciso ter cuidado. Outra coisa, existe aquele caso que criou problema, e eu não sei se tem a turma do Instituto aqui, para confirmar o que eu vou falar. A moça chegou e começou a estudar, na época que nós tínhamos 4 estágios, aquele negócio todo. Então ela começou a estudar e começou a docência dela. Agora, quando ela foi dar a primeira aula com o negócio todo, ela veio toda produzida e sem sutiã. Então, e outra coisa, fazia questão. Você lembra desse? Você lembra? Lembra da pessoa, o negócio todo que foi? Aí eles falaram assim: Valdo, está difícil da gente falar, porque nós já falamos, agora é sua vez de falar. Lá vou eu para falar sobre os peitos da dona. Você está entendendo? Agora, veja, ela arranjava tudo quanto era desculpa para escrever no quadro. Sabe? Quer dizer, isso é um problema. Eu estou mostrando para vocês como é a técnica. Tudo são fatos. A gente já vivenciou isso tudo, eu vi isso tudo de perto. Por sinal, a principal que fazia isso, ela não inventou a barra de seguir com as coisas. Teve uma delas, por exemplo, quando foi dar aula sobre cosmoética, ela desistiu. Você lembra de alguma, não lembra, né? Agora, olha, não era moça de jogar fora, não. Era bonitinha, bem acertada, tinha presença. É isso mesmo. Você lembra bem. Valdo, esse caso que você falou da queima lá da Biblioteca de Alexandria foi essa época da Hipácia. Tem a ver com aquele filme que nós já assistimos. Sim, tá. Mas esse pessoal que queimou eram os cristãos lá dos primórdios. Mas os que estavam aqui têm ligação com esses cristãos, é isso? Tem, mas agora, o que eu penso é que esses aqui são mais de base árabe. A questão mais é árabe. Porque eles acharam mais ruim, é isso que um deles estava reclamando aí. De eu ter falado que aquilo eles queimaram, na verdade, para servir de carvão, de lenha, para esquentar as águas, para as donas tomar banho. Também isso. Isso é um fato, hein? Falei, agora veja, mas isso é baseado em fatos. Já provaram isso aí? Durante muito tempo o povo não sabia que o motivo maior era esse, mas foi. E outra coisa, parece que isso durou só 6 meses. A queima do material. Agora, eles queimaram tudo. Na época lá era domínio romano, ainda fim do Império. Você sabe, aqui, ó, esse negócio de queimar as coisas e usar as coisas, isso é um problemão. Vocês olham, a Ilha de Páscoa, por exemplo, criou um negócio que o reino que estava lá, da turma toda, foi tudo por água abaixo, porque eles não fizeram a prospectiva, a previsão, que derrubando todas as árvores para fazer os moares, aqueles negócios todos, que ia acabar com o processo da vegetação. Acabando com a vegetação, eles se mataram. Foi como se fosse um suicídio da nação inteira. Todo mundo que estava lá. Então, aí é a mesma coisa. Eles começaram a queimar tudo, porque não tinha mais coisa para queimar. Então, eles falaram, não, vamos queimar os livros, que é uma boa. Os livros, você sabe, papiro é madeira, né? Você sabe que papiro é madeira. Pega fogo. Muito bom, ó, daqui para pegar fogo. Valdo, mas lá era domínio do Império Romano ainda, e o imperador romano, que era cristão, ele fez vista grossa para essa queima aí. Foi, não, mas o problema todo é que teve gente deles mesmo no meio disso. E o processo é que as donas que tomavam banho tinham de todo tipo. A etnia deles também no meio. Então isso aí tem que levar em consideração. Agora veja, as mulheres lá tinham mais cartaz do que a sabedoria. Então, conclusão, as mulheres de Alexandria eram mais sábias do que os livros.
O negócio é esse agora. Vocês olham que lá é que havia a nossa amiga, né? A chefona, muito séria. Ela era uma cabeça. Sua colega de matemática, etc. Tal. Hipácia de Alexandria. É um nome bonito, né? Hipácia de Alexandria. É a vida. Essa biblioteca antes já foi queimada, ela foi queimada várias vezes. Antes também, foi na também época antes, parece que foi, mas ela era menor. Agora, essa que eu estou falando é quando queimaram mesmo, oficialmente, institucionalizaram o incêndio. Esse é que foi o brabo. O negócio é sério, a coisa existiu. Agora, veja, Alexandria hoje. Eles estão mostrando agora na televisão a biblioteca lá de Washington, que é a do Congresso, que é considerada a maior do mundo. Aquilo é uma verdadeira holoteca. Os milhões que eles têm de livro, aquela coisa toda, é uma loucura aquilo. Agora, é uma pena porque, quando eu fui estudar lá, e pedi alguns livros, os livros que eu estava querendo, que eram mais antigos, eles estavam com dificuldade de encontrar. E eles então viraram para mim e falaram assim, esse aqui que o senhor está querendo mais, ele está aí. Mas veja, a gente não sabe aonde, porque atualmente tem 400 mil obras sem paradeiro. Nós não sabemos onde é que elas estão. Isso os caras falaram para mim. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, isso já saiu nos jornais? Eu falei assim, por incrível que pareça, já. Eu fui procurar e realmente tem notícias sobre isso que eles falaram na ocasião. Agora, veja, ter muita coisa e você não saber o paradeiro é a mesma coisa que não ter nada. Isso eu falei para eles, assim, isso aqui não adianta nada. Parece que agora eles resolveram o negócio. Parece que fizeram alguns pavilhões, outras coisas diferentes. A situação parece que é maior acervo mesmo de todos os países que tem a Biblioteca do Congresso de Washington. Agora, eu vi muita coisa lá e vi muita coisa no Smithsonian Institute, que também é de Washington. Eu também frequentei muito o Smithsonian. O Smithsonian tem livro meu. Esse aí que é aquilo que eu falei para vocês, que eu sabia que tinha. Lá eu sei que tem. Os livros antigões, etc., muito certo, tal. Lá tem livro meu, no Smithsonian. Entende? Agora, por exemplo, certos livros que eu estava procurando, eu queria ver se eram os meus. Você está entendendo? Mas eles não acharam. Agora, na ocasião, ele falou, são mais de 400 mil títulos que estão perdidos aí, que nós não sabemos onde é que estão. Aí eu falei assim, mas não vale a pena procurar? Eu falei assim, não vale a pena, é muito trabalho para pouco êxito. Então eu falei assim, vocês têm que dar um jeito, né? Tem que reformular isso. Agora veja, isso tem algumas boas décadas, né? Só umas 4 décadas mais ou menos. Então de lá para cá já deve ter melhorado. Eu não sei se vocês viram na televisão que eles estão lá com um programa que estão mostrando a Biblioteca do Congresso. Vai, né? Segunda-feira vai passar. Pois é. Vale a pena ver isso aí, para ver como é que é a situação. Agora, é essa que eu queria colocar ali no outro terreno. Está entendendo? A nossa holoteca ali, essa que seria bom. Se eles quiserem, pode mandar, que a gente arranja terreno. Sei lá, né? Tantos aí não estão dando as bibliotecas, sei lá se eles não resolvem, de uma hora para outra. Em vez de queimar, manda para cá, eu dou jeito. Agora é duro você manter. Então vocês vejam bem como é que livro é importante. Olha só o que o Baez, quando esteve aqui falando sobre a queima de livros. Vocês estão vendo que não adianta esse povo chorar as mágoas, falar que o e-book vai dominar essas coisas todas. Que domine, não interessa, alguma coisa vai ficar palpável. O concreto é muito melhor. Outra coisa, livro não tem jeito de você mudar o Windows. Ele está feito, ele é definitivo, ele é concreto. Agora, esse negócio de virtual, de uma hora para outra, é igualzinho esse caso, os long play antigos, tem uma porção daquele de 79 rotações, aquele negócio, você não tem máquina para ver, você não tem mais. Você está com ele na mão e não adianta nada. Agora, o livro não.
O livro funciona, desde que você saiba ler o que está escrito nele, acabou. O problema todo é esse. Então, eu vejo que por isso vai ser difícil. A primeira coisa é a seguinte, o cara vem insistir comigo que o e-book é que vai dominar. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, você acha que o no-break sempre vai existir? Ó, do jeito que está aí, aumentando o processo, sempre vai precisar de no-break. Agora, você acha que o backup também vai sempre existir? Eu falei assim, esse eu garanto, não tem jeito. Então, veja, se vai precisar de backup, que droga que não vai ser o e-book. Livro não precisa de backup. Agora, veja, o meu argumento abalou, ele sentou para pensar. Não, Valdo, mas vamos entender, o que tem o backup que vê com o processo do e-book? Vocês estão entendendo? Se tem o backup, é porque o povo não confia no e-book. Você está entendendo? Não confia no virtual. É verdade ou não é? Agora, o livro é muito mais confiável, é mais difícil de estragar do que o virtual. Só um vírus que você jogar ali dentro, acaba tudo. Aí é só chamar a Penélope Garcia, você está entendendo? Lá da série, que ela dá um jeito mesmo. Teve uma entrevista essa semana no Canal 40 com uma editora, se eu não estou enganado, o nome dela é Luciana Vilas Boas. Você assistiu, Tânia? Então, ela estava justamente comentando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre a questão da rapidez e a apreensão das pessoas na hora da leitura com um livro de papel e com um e-book, entre os estudantes. E o resultado da pesquisa apontou que a apreensão é muito maior com um livro de papel do que pelo e-book. Agora, eu acho que isso não é e a velocidade também é maior. Um tempo, porque o povo ainda vai ficar mais hábil e mais ligeiro para ler o e-book. Tem que esperar mais um pouco para ver. Senão eles vão dar essa desculpa para dizer que não é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu gosto, nós estamos nessa dimensão, é uma dimensão concreta pela eletronáutica. Então, é a psicose do eletro. Tem que ter eletro. Agora, virtual não cola. Quando os computadores foram para as empresas, a expectativa é que os papéis diminuíssem. E o papel aumentou, a quantidade de papel. Isso aí é um dos argumentos que a turma tem para mostrar a situação. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tato é o primeiro sentido que nós temos. Ele é muito importante. Eu gosto de conhecer as coisas aparpando. Não é assim que o cara fala? Aparpar. Tem que segurar, senão não vai não. Esse negócio não dá. Esse negócio só de ver aí não... Não, vamos com calma com isso. E outra coisa, ver uma coisa, você sabe, o processo, a ilusão da fantasia virtual parece fumacinha, esse negócio não dá certo, não. Nós queremos ver o negócio aí materializado. Afinal de contas, essa não é a dimensão da materialização? Vamos materializar o negócio, o que é isso? Eu ia falar aqui de informática, mas não vou não. Mas como meio é bom, como meio é bom. Agora, para imprimir, é melhor você ler impresso, pegar na mão, também acho. Agora, deixa eu te perguntar aqui. Já tem umas reclamações do e-book, né? Muito sérias. As coisas que não dão certo. Mas gente, como... Sabe qual que é? A Graça mesmo estava falando hoje, que ela estava examinando lá, que ela também não gostou, não. A Graça tem livro, ela sabe disso. Outra coisa, trabalha com livro dia e noite, igual eu. Tá, mas... Ela virou para mim e falou assim, Aldo, passa alguns minutos, você tem que ir lá e ver, porque acabou a pilha. Mexe mais um pouco, tem que pôr a pilha. Não sei o que é que tem que pôr. Aquilo não dá, bola. Eu quero é ler e não mexer com pilha. Mas para trabalhar com conteúdo é bom, o computador, né? A parte virtual, para você trabalhar com conteúdo, é muito bom. Sempre tem umas desculpas que a gente arranja. Um pedacinho a gente dá nisso aí. Não, para ler é outra coisa. Eu quero ver, é o holopensene polivalente da coisa escrita. Para ler sem imprimir, o negócio não é igual. Como é que é? Ler sem imprimir não é a mesma coisa. Agora, para trabalhar é bom, enquanto está ali no processo. Agora, eu penso que isso tudo ainda vai melhorar. Vai, está entendendo? Com o tempo. Já tem o negócio de iPad e tal, que já tem um formato, mas agora eu acho que papel tão cedo vai sumir. Agora, tudo é assim. Quando apareceu o cinema, eles falaram que o teatro ia sumir. Quando apareceu isso, a televisão, eles falaram que tudo mais ia acabar, o rádio ia acabar. Quando apareceu não sei o quê, que tudo.
Tudo continua do mesmo jeito, e eles levando aí. Ó. Vai evoluindo. Deixa eu te perguntar um negócio. Essa questão aí da dispersividade e tal, no que diz respeito à polivalência, eu estava lembrando aqui que tem nos livros teus de TENEPS, etc., eu já até falei disso, tem a coisa de que o sujeito vai com a exteriorização, com a prática assistencial, para não falar só mecanicamente de exteriorização, ele vai se centralizando mais, né, consciencialmente, né? Então, todos aqueles, eu estava escrevendo aqui, todos aqueles defeitos mais básicos, como dispersão consciencial, etc., e a tendência disso é minimizar ou até assumir com o tempo, né? Porque o sujeito vai sendo... Isso é o problema do paradigma consciencial que leva a isso. Né? Tudo vai aperfeiçoando, tudo vai melhorando. E com isso, apesar que a polivalência pode... É um paradoxo, a polivalência pode parecer que a pessoa com 3, 4 coisas se confunda, né? Nesse negócio de e-book, com essa situação toda, o que eu vejo atualmente, uma vantagem enorme. E o povo ainda não viu isso muito, não. Essa que eu acho que é o argumento que eles deviam de pegar. É que eles estão começando a fazer a exumação das obras antigas, de uma maneira acessível. Não é isso? Isso é que é o mais importante, a exumação das obras originais raríssimas. É que para a leitura é ruim. Que eu levava lá para a livraria e o cara fala assim, hard list, doctor, hard list, I give up. E me dava. Quer dizer, atualmente eu acho que aqueles livros, eu precisava de ver onde é a questão. Eu acho que ainda tem uma lista das antigas, para a gente exumar esses livros. Eu acho que a extensão do tempo de duração do conteúdo da obra, porque no momento em que você pega uma obra dessa e imprime, essa obra dura aí mais uns 300 anos num papel novo, um papel recente, né? A informação que está contida na obra. Claro que não é original, mas o original não vai durar mais 300 anos, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Além da acessibilidade, o benefício de manter aquela informação, prolongar o tempo. Que mexe com arquivamento, ela não tem paralelo. Agora, para a leitura, eu acho que ninguém contesta. O livro... Agora, eu tenho uma leve impressão que tem uma reação que ninguém falou, mas que vai acontecer. Eu estou apenas prevendo. Para mim, os livros vão ficar mais bonitos. Eles vão ser mais trabalhados. Porque o povo vai querer fazer o livro melhor para ele não ser jogado fora. Que é o que eu falava. Não, eu quero fazer um livrão pesado, de capa dura, encadernado, trabalhado. Olha bem, o meu, eu não sei se é aquele que tem ali, esse que nós colocamos até uma coisa na capa, de propósito, o Príncipes. Então, para mim, vão aparecer muitas edições Príncipes, que o povo vai dar valor para isso. Não, esse vai sustentar mais a vida dele, a sobrevida dele vai ser maior. Porque o povo não vai julgar uma obra dessa do jeito que está aqui, bonita, fora. Entendeu? Já existem aqueles livros que são mais caros, né, considerados mais artísticos, às vezes não são de arte, são até científicos, mas tem em menor quantidade, mas a qualidade da forma é muito melhor. Não, porque tem livro que está tão mal feito que dá mesmo vontade de jogar fora, né, jogar no lixo. É muito mal feito. E outra coisa que eu queria perguntar é assim, nessa coisa da polivalência, da cosmovisão, né? Além você falou da altura da linha cosmovisiológica. Tem altura, tem um número de linhas que a pessoa consegue reunir para ter um sobreparamento mental somático, mas tem a inteligência do modo também. Tem o caráter unímodo, mas tem a inteligência dos modos. Né? Estudo é moldura. Mas a inteligência evolutiva... Uma pessoa que domina o processo de leitura e que sabe o que ela quer ler, esses tratamentos, técnicas, ou, vamos dizer assim, os módulos dos métodos, isso tudo fica secundário. Quando você quer ler, que interessa, você vai ver tudo. Você engole aquilo tudo. E outra coisa, em minutos, aquele negócio você engole tudo. Então o problema todo é o processo do leitor. Se o leitor é motivado, ele supera todos os obstáculos. Então, esse negócio de facilitar com e-book, eu acho burro. Agora, o que é bom nessa história é isso, a exumação das obras. Eu queria só mencionar um exemplo disso. A Miriam trouxe hoje uma matéria que eu estava olhando lá na holoteca, um garoto que lê 300 páginas por dia. Quer dizer, 300 páginas por dia. Ele não gostava de leitura, tinha horror, lia só aquelas coisas para a escola. Uma vez tirou uma nota ruim, o pai disse, vai ter que ler 10 obras. E ele leu 10 obras e dali não largou mais de ler. A habilidade de ler rápido,
ele lê 300 páginas num dia. Quer dizer, um livro, um bom livro por dia. Né? E qualquer um faz isso, você sabe disso. Faz até mais do que isso, não é pouco. Tem mais coisa. A inteligência evolutiva tem isso, de você saber usar o viés. Você tem um domínio de alguns vieses, um certo sobreparamento. Não tem isso aí tem muito de experiência de vida, só com a evolução mesmo. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a humanidade está ficando cada vez mais possuidora de maior discernimento. Então, esses excessos bobocas, eles vão ser descartados. Essas paixões excessivas de revisionismo, de excesso, de radicalização, de extremismo, isso tudo vai acabar. A primeira coisa que vai chegar lá e que vai ser a última a acabar, vai ser a primeira que eles vão estudar, e que vai ser a última, é isso que eles chamam de revolução. O revolucionário, a revolução, isso tudo é a maior besteira que tem. Nós não precisamos disso para evoluir. Aí é que tem que a pessoa pensar. Revolução. A revolução que envolve a arma, o processo todo. Não é fácil isso aí. E outra coisa, o povo todo já está sabendo muito disso. Ainda ontem eu estava olhando lá, passando aí, eles estavam mostrando um filme que tem lá o problema de 10 bombas nucleares que estavam sendo roubadas para levar para o Irã. Filme agora dos recentes que estão fazendo, entre Estados Unidos e Irã. 10 bombas. Então os caras foram atrás das bombas antes delas serem entregues. Sabe como é que é? Tudo dentro de um caminhão, enrolado, aquele negócio todo. Então, todo o enredo é baseado nessa questão. Então eles veem as possibilidades disso. Um dos caras tiraram uma das bombas e levou dentro de uma mochila, que é a bomba suja. Eles estão mostrando isso nos filmes, com detalhe, ao debate, o processo do exército, o outro que entra, o local, avião, helicóptero. É filme de ação com os negócios todos. O negócio é desse tamanho assim. O cara saiu do caminhão a hora que viu que estava sendo perseguido, deixou uma, ele explodiu. A outra, ele levou com ele. E ele deixou 8 lá dentro. O cara ainda conseguiu recuperar 8. E o direito é externo, né? Agora, o trabalho ainda na revolução interna sobre o ego, o trabalho sobre o ego ainda precisa, não adianta sublimar também, né? Esse externo é que não tem sentido. Agora, outra coisa também que eu acho é a própria internet, ou falando mais adequadamente, é a própria computação, o computador, a cibernética, que está criando o e-book. Está certo? Eu falar isso? Até um certo ponto, deriva disso. Está certo? Agora veja, é esse povo mesmo que vai acabar com isso. Por quê? Devido ao problema da intensificação da educação. A pedagogia que a internet hoje é muito assim, vamos dizer, degradada ainda, o conhecimento, a comunicação, isso vai melhorar. Então, vai melhorar o nível de conhecimento, de cognição, de educação do povo. Eles vão descartar esses problemas de excesso. Então, eu vejo esse outro lado muito positivo da questão da internet, que é a democracia da educação, a democracia da cognição, a democracia do conhecimento. Aurir o conhecimento. Qualquer um já está na mão da pessoa. Por enquanto, nós estamos engatinhando. O povo está só começando. Isso vai ampliar a visão desse povo, não é possível. Está certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 41 votos presenciais e 10 votos online.
Hoje temos 5 recados. A Michele com SCP-3, o Flávio com heterocrítica, Will, definição da especialidade pessoal, Eliane, congresso de serenologia, Marco, técnicas conscienciográficas e, ao final, o aviso do Alexandre sobre o Cineclube. Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês o contexto histórico desse CP3 de Uberaba. Esse curso, em geral, esse CP3, ele está relacionado a grandes mudanças de patamar evolutivo, tanto das pessoas em si, as histórias pessoais delas, né, pelos relatos que elas nos contam, quanto o grupo em geral, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos, como a construção dos campos, dos campi, né, da OIC, do próprio CAEC, da IAC, e a gente está aqui hoje para convidar as pessoas que têm interesse a participarem desse CP3. Tanto elas mesmas, quanto convidando os parentes, os amigos, as pessoas próximas. A gente tem visto os grupos se reunindo, né, as famílias indo participar desse curso. Então, a gente está tendo um movimento muito grande nesse sentido. E, além disso, nós temos o contexto específico de Uberaba, de todo esse contexto histórico para nós da Conscienciologia que tem em torno da cidade de Uberaba. É a primeira vez que a gente tem um evento desse porte na cidade de Uberaba e naquela região toda. Então, isso está muito relacionado à questão da reurbanização, da própria Conscienciologia, né, da nossa volta lá e convive com essas pessoas que estão lá, mesmo envolvidas na questão do espiritismo. Então, a gente está aqui para convidar vocês, ainda temos vagas, tá? Dia 3, 4 e 5 de setembro, participarem do ECP3. Qualquer dúvida, informação que vocês precisem, alguma questão especificamente de inscrições, podem ligar para o telefone do IPC 2102-1448, código 45 aqui em Foz do Iguaçu. Ou mandar um e-mail também para o ecp3@ipc.org.br. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para o 12º Imersão Heterocrítica, que vai ser dia 4 e 5 de setembro, são daqui a 2 fins de semana. Ele vai ser com a presença do próprio autor do livro, que é o professor Gilson Volpato, e o livro vai ser Administração da Vida Científica. O autor, bom lembrar aqui, ele é editor-chefe de revistas científicas internacionais, revisor de revistas internacionais também, e publicou vários outros livros na área de metodologia científica, redação científica. Então, para quem está escrevendo e pesquisando, esse curso vai ser uma mão na roda. Agora, é bom lembrar o seguinte, o preço dele está bem barato, são R$160, pode ser parcelado em 3 vezes de R$60. E quem for fazer inscrição, por favor, faça ainda essa semana, porque se a gente não atingir também um número mínimo, o curso tem um risco até de não ocorrer devido aos custos de trazer o professor para cá e tudo. Então, está dado o recado, inscrições aqui na frente do CAEC, e o livro também é adquirido aqui no próprio CAEC. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para o curso Definição da Especialidade Pessoal. Ele é um curso que vai acontecer em parceria com a Apex, CAEC e Conscius. Tá? Ele é um curso que vai estar acontecendo em setembro, outubro e novembro. Agora, em setembro, que é o primeiro módulo, ocorre do dia 10 a 12 de setembro. Ele é um curso que visa auxiliar os interessados na definição da especialidade proexológica, através da sinergia das técnicas da conscienciometrologia, sociometrologia e proexologia. Portanto, é um curso bem interessante, são 4 módulos. Cada IC vai estar trabalhando um módulo específico e um módulo onde é feito um trabalho em conjunto com as 3 ICs. É um curso bem interessante aí, no caso, para quem quer estudar um pouco mais sobre a sua especialidade de atuação dentro da PROEX. Também só está relembrando que hoje nós temos a conferência online, que ocorre da Apex, às 15h30, só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Inscrições aqui do curso Definição da Especialidade pode ser feita aqui no próprio CAEC, na recepção. Obrigado.
Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para convidar todos para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia, que será de 23 a 26 de junho de 2011, no campus da Associação Aracê, que fica na Cognópolis Pedra Azul, em Domingos Martins, Espírito Santo. A chamada de trabalhos foi prorrogada para o dia 30 de setembro de 2010. Então, já há oportunidade de quem não enviou ainda o seu artigo, o seu trabalho, enviar. Vocês podem enviar para o e-mail cis@aracê.org. CIS. Então, C de Congresso, I de Internacional, S de Serenologia. cis@aracê.org. E também a novidade que a gente tem para falar aí, não sei se todos já estão sabendo, concomitante ao primeiro Congresso Internacional de Serenologia, haverá o Congresso Internacional de Inversão Existencial, da Sinvex. Então, vai ocorrer também no campus da Associação Aracê na mesma data, de 23 a 26 de junho de 2011. Então, estão todos convidados. Reforçar o convite aí prioritariamente aos teletertulianos para o curso que vai acontecer no campus da Aracê, em parceria com a Uniascom, equipe docente da Uniascom. O curso será o Técnicas Conscienciográficas. É um curso de 4 módulos e o primeiro módulo já será na próxima semana, de 27 a 29 de agosto. Então, os recursos deste curso serão voltados para a publicação da revista Scriptor, da Unescom. Então, qualquer dúvida, informações, o científico@aracê.org. Muito obrigado. Últimas vagas aí para esse curso, tá? Pessoal, nós recebemos um e-mail da professora Malo dizendo que foi acordado com a curadoria do Festival de Gramado de apresentarmos gratuitamente o filme O Último Romance de Balzac, para fins de pesquisa. Sendo assim, amanhã nós não cobraremos a taxa habitual do Cineclube Cognópolis. Então, mais um motivo para todos comparecerem ao filme e ao debate que vai ter na sequência com a professora Malo, às 20h30, no campus Discernimento. Obrigado. O verbete eleito para amanhã foi Máquina Consciencial, com 16 votos, especialidade intrafisicologia. Boa tarde a todos e até amanhã.